Terça-feira passada o Geraldo tomou minha vez, né? Aí fiquei meio chateado com o Geraldo, né? Mas não tem problema não. Tô brincando. Foi benção. Aí o pastor tinha ligado para mim ontem para a gente estar ministrando a palavra. Já tinha preparado uma palavra. Mas Deus ele nos surpreende. Amém? Fala assim para o teu irmão. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Eu tinha preparado uma palavra, quando o pastor me ligou, ficava ali conversando, tempão. Aí eu falei, pastor, a palavra já está preparada. E justamente quando o pastor me ligou, eu estava vendo a pregação do pastor Cláudio Duarte. Eu tinha visto a pregação do Rodolfo. Né? Quem já ouviu falar do Rodolfo? Igreja Raimundo. Né? Estava lá falando Raimundos. Né? Ele já se converteu. Eu estava na pregação dele. Aí assim acabou a pregação dele, aí comecei a entrar na pregação do pastor Cláudio Duarte. Né? E foi lá que o pastor me ligou. Aí eu dei uma pausa lá, depois do ver essa pregação que eu já tinha visto já. Ele fala sobre reis e Ezequias. Aí nós estávamos conversando ali, o pastor falando, então o pastor a palavra já está preparada. Aí só que, como eu falei, Deus ele nos surpreende. Deus me surpreendeu. Eu falei, Senhor, a palavra está preparada. Mas aí Deus falou comigo, não vai ser essa palavra que você vai falar. Viu? Essa palavra aqui, irmão, que eu preparei, acho que dá umas 3 pregações. Aí vai dar umas 3 horas, depois são 8h20, não tem pode ser mais 11 horas, não tem problema, não tem problema. Terça-feira começando daqui 11 horas, não tem problema não. Entendeu? Eu quero que você, primeiramente, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 6, né? Mateus 6, deixa ela aberta aí. Nós vamos ler alguns textos, né, da palavra. Nós vamos fazer um passeio bíblico aí, amém? Amém. Vamos passear a palavra aí. Mateus 6, né? Nós vamos, aqui a introdução. Eu vou falar, se você estiver anotando, você vai falar 4 grandes líderes que foram ousados na fé. Amém? 4 grandes líderes que foram ousados na fé. E você vai nesses 4 por quê? Se nós formos analisar a Bíblia, ler a Bíblia de capa a capa, existem milhares de líderes que foram ousados na fé. Mas Deus mandou falar desses 4, que foram os 4 que, né? Deus mencionou no meu coração e eu, né, comecei a estudar a palavra ali, olhando, lendo e estudando. Fiquei até madrugada, né? Ali, estou sozinho em casa, né? A esposa está viajando, né? E fiquei ali lendo a palavra, meditando, e Deus, ó, é isso aqui que você vai falar. Amém? E assim, Deus ele preparou essa palavra para os nossos corações. Bem, antes de eu ler a palavra, eu quero orar. Queria que você fechasse seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, Oh Deus. primeiramente quero te agradecer Amém. de estar aqui nesse local na qual o Senhor preparou as nossas vidas. Obrigado. Pai, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Oh Deus. mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém. Fala conosco de uma forma sobrenatural, porque o Senhor trouxe aqui quem precisava ouvir essa palavra. Então, como eu preciso também, ministra nos nossos corações, Sim, Deus. para que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abriu aí Mateus 6, irmão? Você Amém. abriu? Eu não abri, estou abrindo. Amém? Mateus 6. É um texto bastante conhecido, né? Fala sobre nós não devemos andar o quê? Ansiosos por nada, né? No 24 diante, diz assim a palavra: por isso vos digo, não andais, o quê? Cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de vestir, ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez, né, de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cobre da sua estatura? E quanto à roupa ou ao vestido, que andais preocupados? Olha para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, não fio, não fazem nada, né? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã não está no forno, não vos vestirá muito mais homem de quê? De Pequena fé. pouca fé. Guarda essa palavra aí, pouca fé. Fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, os pecadores procuram. Descendo o posto Pai Celestial bem sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Diga assim: o Senhor conhece o nosso coração. Conhece o nosso E Ele sabe E Ele sabe. o que nós precisamos. Nós precisamos. Mas buscar primeiro o reino de Deus e
e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não nos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, porque basta cada dia o seu mal. Nós vamos nos concentrar aqui só sobre fé. Amém? Fé. A fé, Hebreus 11 fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. A gente não apalpa a fé. Você apalpa a fé? Você vê a fé? Não. A fé, o que acontece? Ela tem que ser gerada em nossos corações. A fé, ela é gerada. Então a fé, ela move os nossos corações para sair do natural e viver no sobrenatural. Eu lembro quando eu preguei lá na Lula. E agora eu estou pregando aqui, né? Eu falo, não é bem, pastor, não dá para lá. Cadê? Então o que acontece? Então nós temos que sair do natural e entrar no sobrenatural. Mas o natural, mas eu como homem natural, eu não consigo entrar no sobrenatural se eu não gerar fé em meu coração. A minha fé, ela tem que gerar uma fórmula sobrenatural para que eu possa entrar no sobrenatural de Deus. O homem humano, carnal, ele não consegue enxergar aquilo que eu e você enxerga, não consegue? Não consegue. Eu estive visitando meu cunhado Antônio, ele estava em casa ainda, né, meu cunhado, a cunhada ainda, e ele lá na cama, lá com os pés inchados, aquela coisa toda, e eu falei assim, ô Antônio, eu profetizo que você vai levantar desta cama. Eu falei com o Jorge da fé, né? Amém? Eu profetizo que você vai levantar dessa cama e você ainda vai pregar muita palavra de Deus para muitas pessoas. Você crê? Eu falei, eu creio. Eu lancei a palavra, eu lancei a fé, eu lancei ali o sobrenatural sobre a vida dele, porque na vida dele, naquele momento ali, ou nesse momento atual, só o sobrenatural que ele na vida dele. Se o homem como homem natural for lá olhar ele, as condições que ele está, onde está agora, que essa maneira melhora, olha assim, vai falar o quê? Tem jeito não. Quando você vê uma pessoa, um homossexual, uma prostituta, ou um drogado, qualquer tipo de pessoa que está fora da graça de Deus, que você olha para aquela pessoa e sai e fala o quê? Não tem jeito não. Não é verdade? Nós, como nós naturais, falamos isso, mas quando Deus entra em nossa vida de uma forma sobrenatural, você vê o sobrenatural acontecer. Essa obra aqui é uma obra sobrenatural, amém? O pastor sempre fala, né? Nós começamos com outras pessoas, começamos assim e tal. Olha só o que aconteceu, meu irmão. Como é que estava o domingo sem igreja? Como é que estava o domingo sem igreja? Estava cheio. Como é que estava a festa da igreja? Benção pura. Como é que estava na terça? Na segunda-feira, no domingo? Estava cheio. O quê? Sobrenatural de Deus. Gerou fé nos corações dos nossos pastores para que eles viessem para esse local e arrastasse e vai arrastar uma grande multidão. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Nós cremos nisso, porque é isso que Deus está gerando nos nossos corações. E esses homens aqui foram gerados sonhos e propósitos no coração deles. Eu quero que você abra lá em Hebreus 11. Amém? Vamos passear. Hebreus 11 fala sobre esses 4 homens, depois nós vamos estar falando sobre eles. Hebreus 11. Você vai ler aí. Ele está com a Bíblia aberta aí. Deus. Pastor, vai ler o 7. Só para a primeira linha. O primeiro homem. Mateus 7. Ou melhor, Hebreus 11, 7. Thaís. O 8. Amém? Deusa. O 22. 11, 8. Deusa, 22. A irmã 23. Amém? Fala aí, pastor. Hebreus 11, 7. O que fala? Primeiro aí. Pela fé, Noé divinamente. Amém. Pela fé, Noé. Amém? Pela fé, Noé. Amém? Pela fé, Noé. Thaís. Hebreus 11, 8. Amém? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão. Amém. Amém. Pela fé, Abraão. Amém. Pela fé, Abraão. Deusa. 22. Pela fé, José. Pela fé, José. E a irmã, pela fé. E aí diz aí 23.
Pela fé, Moisés. Pela fé, Moisés. Quem você entendeu isso aí? Então esses homens foram gerados aqui no coração deles? Fé. Fé. Foi movido no coração dele. Fé. Para que ele saísse de uma situação toda desconfortável, para que eles fizessem o quê? Que Deus tinha mandado. Deus deu uma ordem para eles, Deus deu um caminho, Deus deu uma direção. Como deu a direção, como está me dando uma direção agora para falar para vocês, como deu direção aos nossos pastores para estar aqui nesse lugar, como deu direção a vocês que estão na sua casa, para estar aqui nesse lugar. Quem te trouxe aqui foi suas pernas? Não, foi Deus, meu irmão. Glória a Deus. Ele gerou você, hoje eu vou lá que eu quero ouvir uma palavra. Entendeu? Então vamos lá. Eu quero que alguém abra Gênesis 6. Gênesis 6. Amém? Alguém abre Gênesis 6, eu não vou falar o irmão. Alguém abre Gênesis 6 e abra para mim e leia para mim o versículo 13 e o 22. O outro eu quero que abra em Abraão, em Gênesis 12, né, de 1 a 5, e outro Gênesis 39, 2 a 5, depois Êxodo de 3 a 4. Amém? Vamos falar primeiro aí, desse primeiro homem, pastor. Gênesis 6, Assim, 13, o versículo 13 e o 22. Versículo 13 e o 22. assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. 22. É isso aí. Não, 13, leu 13. Leu 13, Ah, 13. leu 13 e o 22. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E o 22. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então o que Noé fez? Ele obedeceu. Então o que acontece? Quando Deus nos dá uma direção, uma ordem, eu tenho que fazer o que, irmão? Obedecer. Eu tenho que obedecer. Noé poderia, mas Senhor, poderia citar, mas eu não entendo de carpintaria. Eu não sei nem pegar uma ferramenta, né? Eu não sei qual é a profissão de Noé, de repente trabalhar no campo, né? O que acontece? Ele simplesmente obedeceu. A nossa maior dificuldade hoje é ter uma direção de obedecer aquilo que Deus manda para a gente, aquela direção que Deus nos direciona. Eu quero que você vá para cá e você vai para lá, quero que você vá para lá, você vai para cá. A direção que Deus nos dá é sempre a melhor. Diga assim, a direção que Deus nos dá é sempre a melhor. Deus nunca vai te botar uma furada, meu irmão. Nunca. E ele falou que ia fazer o quê? Ele ia exterminar a raça humana, porque a terra estava coberta de pecado. O que está acontecendo hoje na terra? Cheio de pecado. Cheio de pecado. Mas Deus está separando esse povo que está obedecendo a Ele, direcionado para Ele, convicto que o nosso alvo é o quê? É o Senhor Jesus, e o nosso alvo é o céu. Por que você me vai fazer nessa noite, meu irmão? Tem que sobre o que eu ia pregar? Claro que não, né? Não, né? Claro que não. Eu sei que sou belo, mas também nem tanto, né? Mas você trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra que Ele ia confrontar você, de obedecer. Está aqui o pastor e a pastora, são os nossos pastores. O pastor dá uma direção para você. O pastor, ele é direcionado por Deus? Sim ou não? Sim, eu creio que sim. Amém? O pastor e a pastora são direcionados por Deus. Quando eles dão uma direção, você vai fazer o quê? Vai obedecer. O pastor me ligou para mim, eu quero que você pregue. Eu já fazia, pastor, para mim não vai dar mais não. Vou vir muito cansado do serviço, vou pegar o Brasil todo engarrafado, como peguei mesmo. Dá não, pastor. Aquela palavra já até esqueci, nem fiz esboço. E aí? Falei, não, pastor. Estou aí, pode deixar que a palavra já está preparada. Direção o quê? Vinda de Deus. Então, Noé, ele não hesitou. Diga assim, Noé não hesitou. Ele não se preocupou com as dificuldades. Como assim? Como é que eu vou fazer agora? Tem minha família para me alimentar, tem, de repente, algumas coisas para fazer no campo. Como é que eu vou fazer essa água? Ele fez isso? Não. Tipo assim, ele falou assim, deixa-me aqui. Ele falou assim, né? Senhor, deixa comigo. Fala assim, está tudo dominado. Está tudo dominado, deixa comigo que eu vou fazer. O resto, aquilo que vai ficar de fora, o Senhor vai complementar. E como Deus fez, amém? Ele gerou o quê? Por isso que eu falo, ele foi ousado na sua fé. Se Deus mandasse você fazer isso, meu irmão,
Se Deus mandasse você fazer uma arca hoje. Ah não, eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá, meu trabalho. Se Deus mandasse, irmão, Natan, eu tenho que ir lá cuidar das minhas máquinas lá na empresa lá. Hein? Se Deus mandasse fazer uma arca, né? Você hesitava ou falava assim, não, isso aí é aqui. Não tem nada de madeira. Eu me digo, quem tem de pouquinho aqui, não, né, pastor? Tem de pouquinho, né? Fez até a barra tão bonitinha. Mas e aí? Irmão, se mandasse você fazer uma arca, vai exterminar a terra. E aí? Nós não faríamos, meu irmão. Sabe por quê? Porque a nossa fé, diga assim, a minha fé é limitada. É limitada, a nossa fé é limitada. Quando você vê uma coisa acontecer, uma direção que Deus dá, você fala, será? Só aconteceu isso comigo. Só aconteceu isso comigo. Geral. Não deve ser só comigo, é geral. Estamos orando por quê? Estou orando para o Tiago aqui, estou olhando para ele aqui. Estamos orando para Deus mandar uma valor de Deus para o Tiago. Na mulher de Deus. Amém? Amém. Isso não outro dia vai acontecer. Amém? Gera fé quando ela gerou o teu coração. Amém? E outras, né? O Deus vai mandar os varões também. Né? Os varões, né, Thaís? Né? As varoas, né? Por quê? Isso tem que ser gerado, isso tem que ser a minha alegria, a sua alegria tem que ser gerada dentro aqui do seu coração para você reconhecer que o Senhor está nesse negócio. Noé falou assim, o Senhor está, foi Ele que mandou, então Ele está nesse negócio. Amém? Amém? Ele está nesse negócio, ele não hesitou, ele foi, caminhou, e foi. Dificuldade, tudo. O que chamaram Noé de quê? Maluco, é maluco, cara. Maluco, já pensou? Quem viu aquele filme super Todo Poderoso, tem o 2 da Arca, já viu? Aquele filme interessante, né? Ela falando barbuda, a roupa dele, né? Vai ficando, né? Esse filme que é o Todo Poderoso. Eu creio que Noé ficou, né, transformado, ele queria, né? Contemplava aquela obra, demorou alguns anos, claro, não foi de um dia para o outro, né? Porque ele não tinha esse recurso, não tinha guindaste, não tinha nada, né? Não tinha o carvalhão, né? Não tinha superpesa, né? Foi dificuldade, mas ele não hesitou, ele esperou quem? O Senhor. Hoje a nossa luta, a nossa dificuldade, a sua dificuldade, hoje nós não conseguimos esperar no Senhor. A gente não consegue esperar, nós queremos sempre dar um passo à frente de Deus. E como é que a gente ouve Deus? Eu pergunto, como é que você ouve Deus? Como é que você ouve Deus? Hein? Como é que você ouve Deus? Será que Deus fala da mesma forma que falou com Noé, com Abraão, com Moisés? Ele fala da mesma forma hoje? Fala ou não fala? Fala. A Bíblia fala que Deus ele é imutável. Deus é imutável, ele não muda. Mas diga assim, o diabo também fala ao nosso ouvido. Agora, quando você está sensível ao Espírito Santo de Deus, você entende quando é Deus e quando é o diabo. A sua sensibilidade, nós temos que ser sensíveis. Quando eu falo de sensibilidade, meu irmão, eu falei com o pastor ontem também, nós vamos começar o tempo, eu falei, pastor, os melindrosos, Deus vai tirar do nosso meio, vai ou não vai, pastor? Tem irmão que sai aqui, o pastor me abraçou hoje. Eu falei, pastor, quando você sai daí? Quantas vezes você sai daqui e você te abraçado? Eu hoje abracei com a pastora. Entendeu? Quantas vezes, né? Nós saímos daqui, eu saí sem abraçar o pastor e abraçar a pastora. O pastor ficou falando comigo. Irmão Natan passou, nem olhou para a minha cara. E aí, meu irmão, seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Né? O nosso eu, aquilo que está movendo, aquilo de você, né, ficar sensível a qualquer coisa, você tem que morrer. Diga assim, o eu tem que morrer. O eu de Noé morreu, meu irmão. O eu dele morreu. Ele simplesmente se entregou naquela empreitada, naquela obra da arca e pronto, acabou. E o que aconteceu? E a família, os filhos, agarrou. Junto. Agarrou ou não agarrou? Se ele ficar sozinho, pastor. Se tu vem para cá, pastor, não vou para lá não. Vem aqui, você não conhece? O Jean, o Ana, não fica não, pastor. Eu não vou lá para lá. Encarar essa aqui em São Paulo, todo esburacado aí. Até pastor não vem. Fala só você, não falo contigo. E aí, meu irmão? Sabe que isso é fé gerada nos nossos corações? Amém? Diga assim, Noé foi usado na fé. Seja usado também na fé. Amém? Vamos lá, agora Gênesis 12, de 1 a 5. Vamos falar desse homem quem abriu já pode ler.
Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei te abençoarem, e amaldiçoarei te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, a palavra diz ali, como isso que logo, como eu falei, logo ele Foi. e logo ele se foi. Ele não hesitou, mais uma vez. Abraão não hesitou. Diga-se Abraão. Abraão. Ainda era Abraão ainda, né? O nome dele não tinha mudado ainda. Abraão não hesitou. Ele não hesitou. Como eu falei, quando você está acessível à voz de Deus, você não hesita. Quando você está acessível ao Espírito Santo de Deus, qualquer direção que Deus te dá, qualquer direção que Ele fala no teu coração, você não hesita, você não fica. Será que foi a voz de Deus mesmo? Será que eu ouvi isso mesmo? Não, vou dar mais um tempo. Você vê que Abraão era um homem próspero, era um homem rico, era ou não era? Era um homem rico, ele tinha muitos bens, mas só que ele, mas Senhor, como é que eu vou largar aqui meu gado, largar minhas ovelhas, largar isso tudo aqui? Apesar de ele ter levado, eu creio que ele deve ter chegado alguma coisa para a terra, não deve ter levado tudo. Ele era, né? Mas o mais interessante que Deus provou a fé de Abraão. Provou ou não provou? Nessa situação de sair da tua terra, né? Sair da parentela, se afastar daquele povo e ir um caminho que ele sabia. Qual era o caminho? Ele sabia o caminho? Não. Deus mostraria. Sabia, você não sabia? Não sabia, meu. Sabia? Só botar o dos irmãos aí. Ele não sabia. Bom, pega e vai. Vou te dar até. Te farei uma grande nação. Olha eu aqui. Você. Olha eu aqui. Olha essa grande nação. Nós estamos aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui. Vai para vez ele falou assim: olha para as estrelas. Aí conta ele. Agora olha para ele do mar. Você consegue contar ele do mar? Consegue contar de estrela? Quem consegue contar de estrela aí? E ele do mar? Não consegue. Então é isso, é dessa forma que ele vai fazer. É dessa forma. Agora você olha para as cadeiras aí. Olha para as cadeiras aí. Vamos fazer uma profética aí. Olha para as cadeiras aí. Você consegue contar? Olha rápido. Olha, quantas cadeiras tem aqui? Olha rápido. Conta aí, pastor. Conta aí, não. Quantas cadeiras tem? Olha rápido. 87. Hã? 61. Olha rápido aí, irmãos. Quantas cadeiras? Pastor dos pais, quanto o pastor falou? Deus vai fazer uma grande nação nesse lugar aqui. Amém? Deus vai fazer uma grande nação nesse lugar. Amém? A pastora falou: vamos comprar aqui 60 cadeiras? Não é? 100 cadeiras? Vamos comprar 200 cadeiras. Você viu que entrou as cadeiras brancas ali, ó, ficou gente em pé. Vamos alargar a nossa atenção, por quê? Porque nós precisamos ter o olhar ampliado. Nós temos que fazer assim, né? Já viu o cavalo? Ele tem aquela. Ele só olha para onde, né? A direção que dá. Mas nós não, nós temos que ter a visão assim, ó, ampla, aberta. Diz que a águia ela consegue ver a presa dela a vários quilômetros. Vários quilômetros. Quando ela está lá no alto, ela olha para a presa dela, visão de águia. Diga assim: tem uma visão de águia. Nós temos que ter visão de olhar e ela vai. E quando ela vai, ela tem o bote certo. E quando ela pega, ela já, com as garras dela, já pega a presa e já mata. Essa é a visão que nós temos. Essa é a visão que Abraão teve. Quando Deus falou: sai da tua parentela, ele falou: e vai. E ele não hesitou. Hesitou, mas não hesitou. Não hesitou. Ele não esperou, não. Você foi agora. Pegou a velhinha dele, lá, aquele dois caquinhos velhos, né? Embora. 75 anos, meu irmão. O que a Bíblia fala? Depois dos canseiro e fado. Mas ele estava, o velho estava velho. Entendeu? Amém? Então, diga assim: Abraão foi um homem
E é isso que nós temos que ser hoje, ousado naquilo que Deus direciona para mim e para você. Nós temos olhado para esse bairro aqui, nós temos feito os evangelismos, fizemos alguns evangelismos, estamos tendo as células. Por quê? Isso é ousadia que Deus está nos dando, é estratégia que Deus está me dando, está nos dando, está dando a você, está dando ao pastor, está dando a direção da igreja. Para quê? Para que nós possamos conseguir ampliar a nossa tenda. E é isso que nós temos que ter. E hoje em dia, meu irmão, o evangelho, hoje eu estava passando um colega no trabalho, o evangelho está sendo banalizado. Está montado? O cara estava metendo no mar universal. Quem pode passar no universal? Eu expliquei a ele, né, tipo, contornar que ele tinha trabalhado na editora da Universal e roubaram o dinheiro dele lá dentro. Eu falei, meu irmão, eu tinha que explicar a ele, né, contornar aquela situação ali, né? Em Hebreus 12, 14 fala que nada ficará impune aos olhos de Deus, né? Tudo passará pelos olhos de Deus, seja bom, seja mal. Então, como eu falei, nada vai ficar impune aos olhos de Deus. Lá no céu está sendo, tem um livro lá, Natan, hoje, dia 26, aconteceu isso, pastor, Thaís, Deus, está escrevendo lá. Então, aquilo que é bom, aquilo que é mal, vai ser pesado na balança, meu irmão. E eu expliquei a ele falou, Valdomiro, ele falou, essas pessoas estão com a mente voltada para aqui. As coisas que acontecem no mundo implique nele, atrapalha ele a entender o que Deus quer na vida dele. Porque ele está olhando para o homem. Mas nós não podemos olhar para o homem, amém? Diga assim, não olhe para o homem. Olhe para o Senhor. Amém? E Deus, ele direcionou Abraão para seguir aquele caminho. Mas Deus fez uma promessa a Abraão. Fez ou não fez? De quê? Qual é a promessa que Deus tinha dado a Abraão? Ele ia ter Não? Mas depois teve a promessa. Que ele ia ser o quê? Quem é estéril? Quem é estéril? Sara, né? Sara era estéril. Mas Deus falou que ele ia ter um filho. Né? Mas só que Sara, né, quis dar a mãozinha, aquela mãozinha pessoal para Deus. E o que aconteceu? Chamou quem é a Agar, né? Que era a serva, né? A ajudadora de escrava dele lá. E quis dar uma mãozinha, né? Entendeu? Abraão já com a sua idade avançada, devia ser uma escrava muito bonita, né? E quis dar uma mãozinha para Deus. E quem nasceu? Ismael. Mas só que Deus não era Ismael a promessa. Não era a bênção que Deus tinha prometido para ele. Era quem? Isaac. E quando Isaac veio, eles ficaram felizes, aquela coisa toda, festa e tal. Eu creio que foi uma alegria muito grande, deixar com a idade avançada, mas só que Deus provou a fé de Abraão de novo. O que ele mandou fazer? Sacrificar. Você tem que sacrificar o Senhor. Você teria coragem? Hoje a gente de repente tem um que, como o pastor falou domingo, né? Abre a carteira assim, né? Aí vai passando. Sei não sei não. Aí pega, o pastor falou, pega de 100 igual a de azulzinha, né? E pensei que era 100. O sacrifício, meu irmão, tem que vir de você. Eu posso me sacrificar por você? Não! O sacrifício tem que ser você que tem que fazer o sacrifício. Se Deus direcionou o sacrifício para você, é você que tem que fazer o sacrifício. Não eu. O meu sacrifício já tem o meu sacrifício. Deus me direcionou para o sacrifício, vai te direcionar para outro sacrifício. E Abraão falou assim: agora vai lá, pega teu filho e mata ele. O que aconteceu com Abraão? Abraão falou: não, meu filho não. Ele fez isso? Ele não hesitou. Mais uma vez, ele não hesitou. Ele não hesitou, ele ouviu a voz de Deus, porque ele estava com o ouvido sensível aqui, a voz de Deus. Quando nós estamos com o ouvido sensível à voz de Deus, nós não hesitamos, nós não nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã. Agora, o amanhã existe? O amanhã existe? O amanhã existe? O amanhã existe? Mas quando chega o amanhã já é o quê? Então o amanhã não existe. Amém? O amanhã existe, gente? Mas quando o amanhã chega já é o quê? Já é hoje. Então Jesus Cristo vai vir quando? Hoje, Jesus Cristo vai vir amanhã. Né? Não, amanhã eu aceito Jesus. Mas as pessoas dizem, mas amanhã? Sabe que amanhã já é o quê? Mas já é hoje. Então eu tenho que me consertar,
de Deus quando? Hoje. Eu tenho que entender que os propósitos de Deus para a minha vida é quando? É para hoje, não é para amanhã. Porque quando chega amanhã já é o quê, irmão? Já? É hoje. Amém? Glória a Deus. Então, sacrifício, o nosso sacrifício tem que ser gerado aonde? Dentro dos nossos corações. É isso que Deus quer. Que quando é gerado em mim, é gerado em você, você começa a entender que Deus, Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida para que haja um sacrifício vindo dentro de mim mesmo, para que eu possa agradar quem? A Ele. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, a Deus, a Ele, mais ninguém. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Bem, nós cantamos aqui. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Então eu tenho que entender que o meu sacrifício não é para agradar a mim mesmo, não é para agradar o pastor, não é para agradar o ministério de louvor, não é para agradar o irmão Charles, é para agradar ao Senhor. O meu sacrifício, o nosso sacrifício é para agradar a Ele. Quando Abraão, Noé, eles fizeram esse sacrifício por quê? Porque eles tiveram sensível para agradar a mim. Não, Deus está mandando, então eu vou agradar o meu Deus. Eu vou agradar o meu Senhor. Amém? É isso que Deus tem que fazer. Nós temos que entender isso. Que tudo que nós fazemos dentro da casa do Senhor não é para agradar o homem, é para agradar o Senhor. Eu não tenho que ter ouvido sensível à voz do pastor João. Eu não tenho que ter voz sensível à voz da irmã Thaís, à voz da pastora. Eu tenho que ter voz sensível a quem? Para Deus. Amém? Diga, irmão, eu tenho que ter voz sensível à voz de Deus. Os meus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Amém? É isso que nós temos que entender. Vamos lá? Outro abre aí agora. Em Gênesis 39, 2 a 5. Gênesis 39. E se eu me entregando também. Amém? 2 a 5. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. 5. E desde que o fizeram mordomo de sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Então, José foi o que? Um homem totalmente próspero. Aonde pisou a planta do pé dele, os pés dele, tudo aconteceu muito melhor. Quando ele entrou na casa de Potifar, quando ele foi vendido ali pelos irmãos, o que os irmãos tinham de José? Tinham inveja, porque ele era dirigido do papai. Era ou não era? Ele era dirigido do papai, ele entendeu? Teve 15 molas, né? Inveja, negócio, né? Tudo que, né? Os irmãos, né? Roupa de marca, era assim. Aí os irmãos, né? Esse cara aí, o papai só dava tudo para ele, chute, né? Conta, né? O cara lá com dedos 15 molas, né? Só dava para ser até entendeu? Mas o que acontece? Começou a gerar uma insatisfação, uma raiva nos meus irmãos. O que fizeram com ele? Pegaram ele, jogaram lá no buraco lá e vão matar ele. Mas eu não vou matar, não. Vou fazer o quê? Vou vender ele. É verdade? Foi isso que aconteceu? Errado não, né? Venderam ele. E os mercadores, os caras que compram escravo, levaram ele lá para o Egito. Chegando lá como escravo, né? Ele foi parar na casa de Potifar. E quando ele começou, o homem era cheio da unção de Deus, jovem formoso, bonitão, devia ser, né? Era o cara, todo bonitão, chegou lá, começou a mexer no jardim. Potifar começou a olhar e disse: esse menino aí é bom, hein? Aí pegou, já começou a tratar de uma forma diferente. Aí veio a abençoada da mulher dele, né? A abençoada da mulher dele, querendo o quê? Querendo deitar com ele, fazer alguma coisa contrária lá, né? Entendeu? Então ele morreu. E ele foi ali totalmente. Mas cara, o que me impressiona na história de José, que José, ele não reclamou de nada. Você lê na palavra, ele já deixou de José. Você já viu José reclamando? Ele foi parar na prisão, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi espisonhado, foi vendido como escravo, um rapaz que tinha tudo do bom e do melhor.
mas na boca dele não se ouviu uma reclamação. Hoje quando chega aqui na igreja, a igreja está fechada, cadê o pastor? Caramba, já estou aqui desde a igreja está fechada, pô, Bela tem achado, o Alberino tem achado, reclama. E aí? A brincadeira está quente, hein? Essa esteira aqui, pastor? É o fogo do Espírito. É verdade, nós reclamamos por qualquer coisa. Não só acontece comigo. Acontece só comigo? Não. Hein? Não acontece, porque é o natural do ser humano. Mas José ele foi um exemplo. Foi ou não foi? Ele não reclamou de nada, meu irmão. Sabe de nada? Não saiu nada da boca dele. Nem raiva dos irmãos ele tinha. Quem? Irmão aí, quem tem irmão? Quem briga com o irmão aí? Hein? Briga com o irmão. Né? Quem brigou com o irmão? E aí? Se os filhos do teu irmão fazem contigo? Hein? Então o que acontece? José não saiu nada contrário, ele não saiu nada. E com os irmãos, depois ele foi, próspero e tal, foi lá para a prisão, né? Ele revelou os sonhos de Faraó, aquela coisa toda, Faraó reconheceu e colocou ele como. Depois de Faraó ele foi o quê? O segundo? Depois de Faraó só era ele. Foi o cara. Tinha tudo. Olha só. Como é que Deus acrescentou a bênção sobre a vida de José? Acrescentou ou não acrescentou? Por quê? Coração obediente, coração quebrantado para Deus. Tudo que ele passou, ele não hesitou em nada, ele sempre creu que Deus tinha poder para mudar a história dele, e mudou. Deus tem poder para mudar a sua história, Deus não tem? Ao mudar a minha história, a sua história, o que nós temos que fazer? Querer o Senhor Deus. Nós temos que ter fé, reconhecer que Ele é Ele que trabalha em minha vida, Ele que vai fazendo as coisas, Ele bota para cá, bota para lá, para mim sair do natural e viver no sobrenatural de Deus. É isso que Ele faz. Eu não posso pegar querendo uma forcinha para Deus, não. Deus não precisa da minha força. Diga-se, Deus não precisa da minha força. Ele não precisa. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Ele precisa que ele seja só adorado. E é isso que Jesus vai fazer. Adorava ele, passava pelas dificuldades, ele orando, buscando e tal. Não reclamou. Ele não abriu a boca dele para nada, para reclamar de nada. E quando os irmãos vieram, o que ele fez com os irmãos? Quando vieram para lá e não reconheceram ele, e passou uma fome muito grande, né? E quando ele fez os sonhos, né, de Faraó, 7 vacas magras, as vacas, as espigas, né? As vacas magras e as vacas gordas, depois passou até meio todo, né? As espigas comiam a vaca, né? Negócio estranho, né? Só meio. As vacas magras comiam. As vacas, um som estranho, né? Entendeu? Mas não assim, ele foi. Deus chegou Deus sabe onde ele capacitação a ele do Faraó, isso. E quando os irmãos vieram para pegar comida no Egito, que soube que lá estava, a fartura estava lá, e não reconheceram ele, e ele reconheceu os irmãos, e ele chorou muito pelos irmãos. E o que ele fez? Ele perdoou os irmãos. Você tem perdoado o irmão que tem pisado no pé? Tem. É difícil perdoar? É difícil perdoar? É difícil perdoar? É ou não é? É difícil perdoar. Ainda mais a situação que ele passou. Se você passasse por isso também. Tem irmão? Tem Lá vem essa, né? Graças a Deus, né? Negócio é irmão de José, né? Amém? Então o que acontece? Esses homens eles geraram fé nos seus corações para que alcançar a bênção de Deus, alcançar aquilo que Deus já tinha de melhor para eles. Agora eu vou falar de um outro homem grande, homem da Bíblia também, que Deus usou, né? Vamos lá, Êxodo 3:4. Êxodo 3. Vai falar de Moisés. Êxodo 3:4. Grande homem grande líder. Show? Tem que achar, pode ler. Pode ler, mano. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Ele disse o quê? Eis-me aqui.
Você tem que se dizer isso para o Senhor, eis-me aqui. E só disse isso, eis-me aqui. E depois desse eis-me aqui, o que aconteceu com Moisés? Foi usado. Né? Eis-me aqui, Senhor. Então depois, essa palavra de eis-me aqui foi a palavra-chave para o crescimento de Moisés perante o povo de Israel. Mas ele tinha um defeito, tinha ou não tinha? Qual era o defeito dele? Pesado de ir, era gago, né? Tinha uma gagueira. Já começou com gaga. Não é? Você ainda vai falar o que vai falar de entrada e não gosta. Se você falar o que vai falar, não gosta. Mas só que acontece? Ele foi chamado, teve esse chamado para resgatar, mas Moisés, quando ele foi colocado naquele cesto e tal, né, no rio, teve alguém que pegou ele lá e levou ele para o palácio. Quem foi que levou ele para o palácio? Hein? Filho de Faraó. Então ele foi criado o quê? Nos palácios. No mundo melhor. Mas quando ele cresceu, ele viu o povo dele sofrendo, o que aconteceu com ele? Matou o soldado, mas não queria mais ver. Ele viu o povo dele sofrendo, ele saiu. Não, tem que ir. Matou o soldado, né, quando ele viu ali o cara açoitando ali o povo hebreu, foi lá e pegou o cara. Só que ele teve que fugir. Dessa parte aí, depois diante, Deus começou a olhar o coração de Moisés. Por que Deus chamou Moisés? Podia ter chamado outro. Podia ter chamado Arão. Por que Deus chamou Moisés? Coração. Isso, de coração. Deus, Ele olha para o meu coração, para o seu coração, e diz, eu vou te chamar. É você que eu quero. Esse vai dar resposta. Esse vai dar resposta. Aí você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele chama você, Jairo. Jairo, é você que eu quero. Você vai falar o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso que Deus quer. Para ele vai chamar a eles. Eis-me aqui. É isso que Jefferson vai te chamar. Você vai dizer o que para ele? Eis-me aqui, Senhor. É isso que Ele quer. Eis-me aqui. Se quando você falar eis-me aqui, nada vai atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. Glória a Deus. É isso que Ele quer. Ele quer falar que você abra o teu coração de uma forma que Ele vai olhar. Por que você fala eis-me aqui e vou para fora? Ele sabe, vai abusar. Ela vai falar que Deus falou do nosso coração, mas quando nós dizemos assim, eis-me aqui. É você que eu quero. É você que eu quero, é você que vai tirar o meu povo desse sofrimento. Amém? Amém. E usou Moisés de uma forma sobrenatural. Mas só que Moisés foi crescendo. Mas quando ele falou para Moisés, vai lá falar com o Faraó. Você vai lá falar, mas Senhor, como é que eu falo? Eu falei de lá do cara lá, eu sou o cara. Aí quem foi com ele? Arão, né? Arão era quem de Moisés? Irmão. Quem era mais velho, mais novo? Quem era mais novo, mais velho? Quem sabe? Moisés era mais novo, Arão era mais velho. Então, Moisés, deixa comigo. Deixa que eu falo. Arão teve sua voz normal, no lugar gaguejava, a pessoa gagueja no vídeo do Faraó. Chegou lá, foi na frente, foi e tal. E ali o coração de Faraó ficou enfurecido, né? Porque estava tirando o quê? A mão de obra dele. De graça, era escravo. Mas Deus começou a trabalhar no Moisés, começou a trabalhar, né? Para que ele fosse usado tremendamente pelo Senhor. Ele conseguiu tirar o povo? Sim. Conseguiu. Diga assim, ele conseguiu tirar o povo. Ele conseguiu tirar o povo, ele conseguiu. Ele chegou em frente ao mar. Aí o povo começou, e agora, Senhor, o que a gente faz? Moisés, agora vocês vão morrer aqui no deserto e tal. Veio Faraó com seus cavalos, seus cavaleiros. Aí atrás, vai matar, vai passar o rodo em todo mundo, meu irmão. Vai matar todo mundo, e aí agora? Aí Moisés falou mais uma vez, Deus falou com Moisés mais uma vez, falou, toca nas árvores. Deus está mandando você tocar nas árvores. Toca nas árvores. Toca nas árvores, dificuldades, problemas, toca nas árvores. Toca nas árvores. O que aconteceu com as árvores? O mar se abriu. Glória a Deus. Aleluia. Isso que Deus está mandando eles fazer hoje. Vamos tocar nas árvores. E os problemas, as dificuldades. Quando ele fala do mar,
É os problemas que talvez estão nos enfrentando, nos confrontando hoje, está trazendo tristeza ao meu coração, tristeza ao meu coração. Amém? Tem dias, vamos começar comigo outra vez. Tem dia que dá vontade de se acordar? Não. Levantar da cama? Por quê? Tem dia que você está para baixo? Tem ou não tem? Está triste? Tem! Tem! Ah, mas nós temos que ter um coração. Temos, mas não temos, nós somos. Não. Veja essa tristeza seu aí. A do choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Porque nós entristecemos, porque nós somos humanos, nós somos carne. Às vezes ele vem com a palavra. No domingo aqui, estava sentado ali, o Tiago chegou, né? Estava sentado ali. Deus moveu meu coração uma adoração ali, comecei a ouvir o louvor e comecei a chorar, né? Mas era um choro de tristeza, de alegria. Fiquei no cantarinho, fiquei ali no louvor. Deus moveu meu coração tipo assim, eu senti como Deus estivesse do meu lado. É assim que nós temos que sentir a todo momento, como Deus estivesse. Ele está do nosso lado, mas tem vezes que parece que Deus está longe. O povo estava sentindo assim como Deus tivesse abandonado eles. Tinha um líder, né? Moisés estava ali, um homem direcionado por quem? Por Deus, mas eles estavam sentindo como se tivesse sido abandonado. Alguém ainda vai te abandonar. Alguém ainda vai entristecer teu coração. Vai ou não vai? Vai. Eu posso entristecer teu coração? Posso entristecer teu coração, pastor? Posso entristecer teu coração? Posso entristecer você? Tiago? Posso? Mas Deus jamais vai nos entristecer. Ele jamais vai deixar que nós ficamos numa situação triste porque alguma coisa aconteceu. E Ele vai trazer uma esperança no meu coração e no seu coração para reconhecer que Ele está do teu lado, que Ele está segurando a sua mão, né? Que quando Ele segura, Ele não solta, mas quando você segura, o que acontece? Você pode soltar, mas quando Ele segura na sua mão, Ele não solta. A dificuldade, o problema, todos nós vamos ter, não vai parar aqui. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, as 10 de uma hora, mas eu versículo. Quem falou isso? Jesus. Vamos colocar aquele texto lá aí em Mateus 6. Fala sobre Mateus 6. Jesus fala: pois Deus assim veste a erva do campo, o trigo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não nos encherá muito mais homens de pequena fé, de pouca fé. A nossa fé, ela tem que ser gerada em quem? Em Deus. A minha fé não pode ser gerada no dono da empresa que eu trabalho. A sua fé não pode ser gerada no teu casamento. A sua fé não pode ser gerada no teu filho, ou qualquer coisa, um bem material. A nossa fé tem que ser gerada em Deus, porque é Ele que move meu coração a reconhecer que Ele existe e Ele está me sustentando e está me guardando. Quem sustenta essa obra aqui, meu irmão? É Deus. Ele usa a minha vida, a sua vida, nas nossas ofertas, os nossos dízimos, para que nós trazemos a nossa oferta, os nossos valores nossos, por quê? Deus moveu o teu coração para que essa obra pertence a quem? A Ele. Pertence só a Ele. A minha vida, a sua vida, esse ministério pertence ao Senhor, não pertence mais a ninguém, é do Senhor. Porque é Ele que move o nosso coração de reconhecer que tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor. Você tem entregado tudo nas mãos do Senhor? Você tem entregado tudo aquilo que você quer nas mãos do Senhor? Você tem entregado a tua vida, o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho, tudo aquilo que você tem? Senhor, eu perdi, eu não sou dono de mais nada. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu não tenho mais nada, eu sou pobre, cego e nu, não tenho nada.
Eu só quero ouvir a tua voz. Eu só quero dizer, ter meus ouvidos sensíveis. É isso que nós temos que fazer. A igreja hoje tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso, entregar tudo nas mãos dele. Quem administrador melhor que o Senhor? Existe administrador melhor que ele? Não existe, não. Senhor. É como aquela história do quartinho da bagunça, já viu? Quem sabe a história do quartinho da bagunça? Né? Já viu? Você tem tua casa arrumada, você arruma toda a tua casa, né? Sala e tal. Aí tem o quartinho da bagunça. Aí quando você, e essa porta aqui? Não, não entra aqui não, aqui é. Se você abrir a porta, cai em cima de você. Na nossa casa nós temos quartinho da bagunça, tem? Meu quartinho da bagunça lá na área, em cima lá. Agora tem que dar uma geral, né? Mas diga assim, na minha vida espiritual, não pode ter quartinho da bagunça. Deus tem que ter liberdade em todos os cômodos da sua vida espiritual. Glória a Deus. Tem gente que ainda tem, né? Tem gente que ainda tem quartinho da bagunça. Não, Senhor, aqui tu não pode entrar. Aqui, onde guarda as minhas mazelas espirituais, aqui o Senhor não entra. Amém? Na nossa vida não tem que ter quartinho da bagunça espiritual. Na nossa casa pode até ter, sei lá, né? Porta-luz do carro, né? Quando a porta-luz do carro, que é um monte de coisa, né? Não é verdade? Mas na nossa vida espiritual não pode ter quartinho da bagunça, não pode ter, porque o Senhor ele tem que ter liberdade de trabalhar em todas as áreas da nossa vida, todas. E tem áreas que, gente, tem muitos irmãos que não deixam o Senhor trabalhar. Uma das áreas que mais afeta a nossa vida é o quê? É a área financeira. É verdade. A vida de muitos não prosperam porque não deixa Deus agir na vida financeira. E a área que você tem que entregar na mão dele. É aquilo que você tem que entregar, aquilo que você tem que. Senhor, isso aqui é teu. Vou fazer a pergunta para o irmão: o que rende mais? 100% ou 90%?